Olá então, para si, votos renovados de uma ótima noite de quarta-feira, um pouco mais tarde, estas questões aqui das tecnologias às vezes causam-nos aqui alguns embaraços, não é fácil. Mas estamos aqui então para mais uma edição de Discurso Direto nos 92 FM da Rádio Sintonia. O Discurso Direto, como habitualmente, com a condução de Nelson Paes, a presença em estúdio hoje como convidado para a entrevista de Eduardo Couto, coordenador concelhio recentemente eleito do Bloco de Esquerda, eleito municipal, ele que nos vai falar sobre o partido, objetivos do partido e também de alguns dossiês do Conselho de Santa Maria da Feira. Agradecemos obviamente a presença do Eduardo Couto no nosso estúdio e também dará no éter nos 92 FM da Rádio Sintonia e também em direto para... dará também em direto através da internet, na página da Praça da República e também na página da Rádio Sintonia. Eduardo, primeiro de tudo, obviamente, boa noite. Obrigado por ter acedido ao nosso convite e marcar presença nesta edição da Discurso Direto. O Eduardo, que de vez em quando costuma sentar-se ali naquela cadeirinha do lado direito, à minha direita, não é? O Eduardo mas sempre à esquerda. É da ala da direita, o Eduardo, que foi aluno do Manuel Malícia, uma das primeiras pessoas que fez parte do primeiro painel da Praça da República. Eduardo, boa noite. A pergunta que se faz e que é da praxe, obviamente, vamos começar na fase inicial a falar do partido, do Bloco e do Eduardo. Bem, diz-se que o Eduardo poderá ser, eu vou já explicar, diz-se que o Eduardo poderá ser o número 1 do Bloco por Aveiro, nas legislativas que poderão estar para acontecer. Isto é uma questão que se decide hoje ou amanhã. Diz-se que o Eduardo poderá ser candidato à Câmara, diz-se que o Eduardo poderá ser candidato à Assembleia Municipal, diz-se que o Eduardo poderá ser candidato à Junta de Freguesia de Fiens. Ainda não ouvi falar que o Eduardo poderá ser candidato a Presidente da República. Essa parte ainda não ouvi ninguém falar. Bem. Parece-me que vai haver uma névoa no Bloco de Esquerda para apoiarem alguém desse género. Bem. Ou dessa ala. Antes de mais, boa noite a todos e a todas que nos acompanham através da rádio ou através das redes sociais. É sempre um gosto estar aqui na Rádio Sintonia. Dizer, em jeito de provocação, que de facto não posso ser candidato a Presidente da República. Não tenho 35 anos e, portanto, desse ponto de vista, estou mesmo de fora dessas eleições, mas certamente o Bloco de Esquerda irá apoiar a candidatura que mais representará aqueles que são os ideais do partido. Em relação às outras especulações, não passam disso, não é? Especulações. Era o que faltava, o coordenador da Conselhia da Feira ser indicado como cabeça de lista a todas as eleições, não é? Ainda para mais um partido com quadros e provas dadas no Conselho, e aliás, diga-se de passagem, com bastantes militantes que venham da Conselhia da Feira, que assumiram bastante relevo nacional. Estamos a falar de 2 líderes parlamentares, por exemplo, e portanto, desse ponto de vista, o Bloco de Esquerda está muito capaz em Santa Maria da Feira e, longe de mim, querer militar num partido de uma só figura. E ainda bem que o Bloco tem muita gente para poder contar e para abraçar os mais diversos desafios, quer os autárquicos, quer os legislativos. Em relação ao candidato às eleições legislativas, ou à candidata às eleições legislativas, muito com certeza será conhecido em breve, mas posso desde já garantir que será alguém que certamente irá lutar pelos interesses dos feirenses e da população do Distrito de Aveiro, como é, diga-se de passagem, prática de todos os deputados eleitos pelo Bloco neste distrito. Mas há uma coisa que tem acontecido. Eu, quando chego à altura das legislativas, costumo dizer que o Bloco, isto nestes últimos anos, é um facto essa situação. O maior concelho do Distrito de Aveiro, eu já disse isto aqui tantas vezes, em termos económicos, em termos demográficos, em termos históricos, em termos de quase tudo o que se quiser dizer, é Santa Maria da Feira. É verdade. Tem o dobro de habitantes do concelho que está a seguir. Em termos históricos é o que é. Em termos económicos, ainda recentemente saiu um ranking sobre exportações e Santa Maria da Feira é o terceiro do país. Depois de Setúbal e julgo que era Famalicão ou Vila Nova de Gaia, não tenho a certeza. Pronto, mas era outro concelho que não era de cá. E é aquela célebre frase que os políticos do concelho costumam dizer em Lisboa, que nós representamos 2% do produto interno bruto nacional. 1% do produto interno bruto nacional, que já é mais, serão os 2% pelo menos, mas pronto, avante. Sim. E os partidos, por norma, quase nunca colocam Santa Maria da Feira na frente, seguem essa regra. O Bloco até tem seguido. Tem colocado pessoas que
entende, no caso já colocou 2 pessoas que entendia que seriam de cá, não eram de cá, mas estavam... pessoas eleitas na estrutura dirigente do Bloco de Esquerda de Santa Maria da Feira. Mas não eram de cá. A verdade é que diziam faziam eram de vida cá. social e vida política no Conselho. Isso aí é incontestável. Pedro Soares e Aliás, Moisés também. Se olharmos para esses 2 exemplos, por exemplo, aquilo que nós vemos é que são, sem dúvida, deputados notáveis no que diz respeito à Assembleia Municipal e à luta que foi feita pelos interesses dos feirenses. E mesmo que os deputados ou as deputadas do Bloco, eleitas pelo Distrito de Aveiro, não fossem naturais de Santa Maria da Feira, eu acho que este tipo de bairrismos nem sempre é benéfico, porque vejamos, não deixa de ser certo que partidos do arco da governação, como o PS e o PSD, que nomeiam candidatos oriundos do Conselho, não quer dizer que esses candidatos que depois são eleitos defendam os interesses dos feirenses. Pois, muitos deles não o fazem. Muitos deles não o fazem. Apesar de os deputados estarem ao serviço da nação, há sempre aquela situação de algum bairrismo, porque se são eleitos por um círculo eleitoral, de certa forma, há sempre aquela ideia de que devem de respeitar, entre aspas, o círculo eleitoral. E depois, o Bloco de Esquerda tem dado alguma primazia ao Conselho. Nesse aspecto, o Eduardo surge, apesar do Eduardo dizer que não pode estar nas listas todas, surgem que poderá ser, aparecer, aliás, quando aparece como coordenador aqui de Santa Maria da Feira, a base do Bloco acaba por aparecer daqui. Basta vermos o que acontece. Onde é que apareceu aquele que é neste momento um dos principais rostos do partido, o Fabiano Figueiredo? Onde é que apareceu? O Fabiano Figueiredo foi militante em Santa Maria da Feira. Exatamente, apareceu aqui. O Pedro Filipe Soares. Mas vejamos. Que hoje viu no Porto, na televisão, no Porto, fiquei com a sensação que ele irá... É candidato à Câmara de Matosinhos. Pois, irá se calhar aparecer também numas legislativas, se calhar de repente, aparecer no Porto também. O Moisés também. Eu acho. Acaba por nascer quase tudo aqui. Entretanto, nós já vamos lá chegar, porque havia alguém também que era daqui, que dava alguma força ao Bloco de Esquerda, que entretanto desapareceu. Vejamos. Desapareceu. Eu acho que bolas de cristal nunca são bem-vindas no que diz respeito à política, porque elas às vezes podem-se partir, não é? O que é que eu quero dizer com isto? Por neste momento estar a assumir a coordenação da Conselhia não quer dizer que 1 mais 1 igual a 2 e desse ponto de vista tenha que ser candidato ou quer que seja. O Bloco de Esquerdas tem à sua disposição um conjunto muito variado de militantes, aderentes e até pessoas independentes que estão muito próximas do partido, que podem desempenhar e representar o partido em qualquer eleição. Eu discordo desta ideia de que uma pessoa, por coordenar uma conselhia, tem que ser candidata. Ela não se aplica, por exemplo, no PSD em Santa Maria da Feira. E nem sequer por isso o partido é lesado. Vejamos, eu com certeza irei fazer campanha pelo Bloco de Esquerda nas próximas eleições. Disso acho que os feirenses podem estar garantidos. Se o coordenador da Conselhia não faz campanha, então toda a Conselhia eleita e com certeza a base militante. E com isso posso-me comprometer. Podem esperar que eu faça a campanha pelo Bloco de Esquerda em Santa Maria da Feira. Tudo o resto irá depender, obviamente, das estruturas partidárias, no caso, obviamente, da estrutura partidária específica do Bloco de Esquerda e dos seus militantes. Mas eu há pouco estava a falar de uma série de nomes que foram surgindo no Conselho de Santa Maria da Feira. Falei no Pedro Filipe Soares, falei no Moisés Ferreira, o Fabiano Figueiredo, entretanto também apareceu o Eduardo, tudo isto, mas tudo isto havia uma pessoa no partido que era uma espécie do rosto do partido, que liderou o partido, que teve candidaturas, tudo isso, só que entretanto desapareceu. Foi a democracia que o fez desaparecer ou foi uma espécie de KGB, entre aspas, do partido que o fez desaparecer? O Bloco de Esquerda não tem KGB. Sabe de quem é que eu estou a falar? E vejamos, o Bloco de Esquerda... De quem é que eu estou a falar? Não faço ideia de quem é que esteja a falar. O Eduardo sabe com quem é que entrou para o partido. Deixe-me só dizer. O Bloco de Esquerda é dos partidos mais democráticos no que diz respeito à democracia interna em Portugal. Aliás, basta ver os estatutos do Bloco de Esquerda e a forma como o Bloco de Esquerda tem espaço de debate e democracia interna, que as pessoas irão compreender que somos um partido que luta pela pluralidade de opiniões sobre uma causa maior, que é a defesa, evidentemente, daqueles que são os interesses de quem vive do seu trabalho em Portugal. Em relação ao Joaquim Dias,
teve um papel importante dentro do Bloco de Esquerda, e acho que isso é evidente e é incontestável. Deixou o partido, como outras pessoas deixaram, mas também como muitas outras entraram. Acho que isto também é importante ser realçado. Apesar de o partido, como todos os partidos em todas as democracias do mundo, contar com pessoas que estão ao lado do partido durante uns anos e que têm militância ativa nesses anos, não quer dizer que tenham que ser eternos. Aliás, eu até acho que é muito errado nós considerarmos que as pessoas têm que ser militantes de um partido para a vida. Podem ser, se assim o concordarem, e é ótimo que assim o seja também. Mas se não quiserem, está tudo bem. E o partido sobrevive, porque não há pessoas que são insubstituíveis. E acho que o Bloco de Esquerda tem demonstrado isso ao longo dos anos, que também são dores de crescimento de um partido que já tem 26 anos, não é? É natural que ao longo destes 26 anos haja pessoas que concordem e que se aproximem, e ao mesmo tempo hajam pessoas que se afastam. E acho que esse é um exemplo desses. Mesmo considerando que o Eduardo Couto, nas legislativas, se considera o Eduardo Couto, não quer dizer que isso seja verdade, que entretanto teremos as listas, essa situação toda. Não avança para as legislativas, haverá alguém do Conselho que poderá... O Conselho de Santa Maria da Feira estará representado nas listas ao Parlamento, é certo, é garantido. E esta questão também teria que estar em termos distritais. De certa pessoa ou determinada pessoa avançar, não se aplica no Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda pode fazer, isto pode, fazer confusão aos partidos tradicionais, mas a decisão é sempre coletiva e nunca foi individual. E tenho muito orgulho de militar num partido onde as decisões dos cabeças de lista não são individuais. Somos um projeto horizontal e coletivo. E é precisamente por isso que essa decisão não parte de um só militante que decide ser candidato ao que quer que seja. Em relação ao Conselho, já estão a preparar as autárquicas? Já há rostos? Haverá candidaturas em todas as freguesias? Que objetivos é que o Bloco, liderado pelo Eduardo Couto, tem? Como é sabido, e acho que é público, existe neste momento um movimento progressista, acho que é o melhor termo para poder descrevê-lo, que envolve 3 forças partidárias. O Bloco de Esquerda, o PAN e o LIVRE, que está em diálogo. Está mesmo aquilo que o Eduardo Couto disse aqui, aquilo que o Eduardo Couto disse aqui no programa, na Praça da República, vai mesmo acontecer? Precisamente pelo respeito do diálogo com estas forças políticas, não posso avançar se vai acontecer ou não. Mas a verdade é que teria muito gosto que acontecesse, e acho que isso pode ser claro. Dito isto, caso não aconteça, pode haver vários motivos para não acontecer, e que é natural em processos de diálogo, o Bloco de Esquerda terá uma candidatura robusta, como já teve no passado. Aliás, o Bloco de Esquerda destaca-se como o principal partido de oposição ao PSD de Amadeu Albergaria. Basta um cidadão estar atento àquelas que são as Assembleias Municipais e como elas funcionam, e verão que o deputado do Bloco de Esquerda, nomeadamente o Tiago, é a voz mais audível a denunciar aquilo que são as más políticas do PSD. E, portanto, com este legado de sermos o maior partido de oposição, ou seja, o maior não, mas o que mais a oposição faz é este executivo camarário, avançamos com muita coragem para estas eleições autárquicas. E em termos de freguesias? O Bloco de Esquerda, precisamente por estar neste processo de diálogo, neste movimento amplo que eu abordei, que envolve também pessoas independentes, acho que também é importante dizer, com ou sem movimento, irão haver rostos associados a uma candidatura que engloba o Bloco ou do Bloco como um partido único. Precisamente por isto, ainda é cedo para dizer a quantidade de freguesias a que nos candidatemos. Mas é certo que serão candidaturas com qualidade. E acho que essa é a principal aposta que o partido tem. Candidaturas com pessoas capazes e com programas políticos que sejam alternativos àquilo que nós temos visto. Porque a verdade é que aquilo que nós vemos no Conselho de Santa Maria da Feira é que são poucas as diferenças entre os autarcas de presidentes de junta do PS e do PSD. São escassas. E tem que emergir uma alternativa. E essa alternativa passa por candidatos apoiados pelo Bloco de Esquerda. Qual será o papel do coordenador do partido, em termos conselheiros, no que toca às listas? Eu diria que o papel do coordenador conselheiro é semelhante a de qualquer outro eleito nesta Comissão Coordenadora Conselhia. Dentro do Bloco de Esquerda, e volto a repetir, isto pode fazer confusão a algumas pessoas, mas a verdade é que dentro do Bloco de Esquerda as decisões são sempre mesmo coletivas. É verdade que o coordenador tem algum dever acrescido de ajudar internamente a mobilizar o partido para as eleições que se avizinham, e isso é certo.
mas o papel que eu terei enquanto coordenador da Conselhia será exatamente igual a de qualquer outro camaradas. Será igual ao da Iris, ao da Évila, ao do Moisés, ao do Tiago, ao do Paulo, ao do Pedro e a tantos outros camaradas, já da Fernanda, que foram eleitos nesta Comissão Coordenadora da Conselhia. Em que lugar é que vai aparecer? Ou acha que poderá aparecer? Isso como digo anteriormente. Ou para a Assembleia, para a Câmara, para a Junta de Freguesia de Fiães. Como disse anteriormente. Eu neste momento estou também muito focado em concluir o mandato que estou a desempenhar na Assembleia de Freguesia de Fiães. Mas há várias pessoas capazes para encabeçar a Assembleia de Freguesia à qual fui eleito. Eu acredito que eu poderia ser uma boa figura, modéstia à parte, mas todos os outros militantes que nos têm ajudado e pessoas próximas do partido também poderiam ser ótimos candidatos. O mesmo se aplica a todos os outros órgãos. Eu acho que qualquer pessoa que neste momento assuma um papel dirigente do partido e que seja conhecedora daquelas que são as pastas municipais e locais pode assumir este papel de relevância e diga-se de passagem. Nós temos visto nas campanhas autárquicas do Bloco de Esquerda que a mesma dedicação que é feita numa campanha eleitoral pelo 5º candidato à Assembleia Municipal ou pelo 8º candidato à Câmara é precisamente a mesma, porque é um movimento amplo. Eduardo, uma questão que é pertinente. Há pouco falávamos numa coligação que poderá surgir no Conselho de Santa Maria da Feira. Essa candidatura emergente poderá também candidatar-se às juntas de freguesia? Sim. Às Assembleias de Freguesia, ou seja, havendo um movimento à Câmara Municipal, à Assembleia Municipal e também às diversas Assembleias de Freguesia no Conselho de Santa Maria da Feira só? O Bloco de Esquerda defende que, havendo um movimento político que engloba estas 3 forças partidárias, pessoas independentes e da sociedade civil, as candidaturas têm que ser as mesmas, quer à Assembleia Municipal, quer à Câmara Municipal, quer às Assembleias de Freguesia. Porque só assim é que há coerência política. Não faria sentido o Bloco de Esquerda ir coligado com o LIVRE e com o PAN e ter um candidato distinto, por exemplo, à Assembleia de Freguesia de Lourosa destes 2 partidos. Temos que remar todos para o mesmo lado. E o mesmo lado é derrotar esta maioria conservadora que existe no Conselho. E ao unirmos forças, acho que estamos mais capacitados para isto. Mas não deixo de realçar que caso não haja, e o respeito democrático passa por isso, caso não haja qualquer tipo de entendimento pré-eleitoral, o Bloco de Esquerda estará preparadíssimo para estas eleições e não descarta, depois das eleições, diálogos com estas forças progressistas, como tem feito na Assembleia Municipal. Muito bem, vamos passar a... E que já agora, deixem-me só deixar uma nota, era interessante podermos ter contado com o Partido Comunista nesta luta também, e com o Partido Ecologista aos Verdes. Essa notícia de não terem aceito acho que se aplicou um pouco em todo o país, o que é pena, mas foi uma decisão que o partido decidiu ter, que eu não censuro, que é com respeito democrático que assim a encaro, mas é pena que a esquerda não se tenha juntado toda. Seria mais forte, seria a tal esquerda que o Eduardo aqui falou na Praça da República. Mas são decisões e espero que tudo corra bem dentro dos possíveis a candidatura da CDU no Conselho. Mudando de tema, deixando já o Bloco de Esquerda, eu falei do Joaquim Dias, que achei curioso porque o Joaquim Dias desapareceu do Bloco de Esquerda de um momento para o outro. O Joaquim Dias... Fazia lembrar aquelas questões de há muitos anos na Europa de Leste, que desapareciam as pessoas de repente. Com muito respeito ao Joaquim Dias, acho que já disse tudo o que tinha a dizer e há coisas muito mais importantes sobre o Conselho e os nossos ouvintes para poder comentar, certamente. É isso que nós vamos falar, precisamente. Ótimo. Uma das coisas que está nesta altura em voga é o Túnel da Cruz. O Túnel da Cruz que há um projeto que entretanto ficou deserto, mas há uma opção do túnel com rotunda em Picalhos, com entrada direta para o hospital. Também é esta a melhor solução, Eduardo? O Bloco de Esquerda não discorda do projeto que foi feito. Ou seja, o túnel, a rotunda em Picalhos, a entrada direta das ambulâncias para o hospital. Sim. É muito melhor do que aquela que foi a alternativa que foi encontrada para remediar o problema, porque aquilo que foi feito da entrada para o hospital, aquela linha contínua pintada de vermelho no chão, não tem cabimento nenhum. Acho que se me perguntarmos a qualquer instrutor, qualquer escola de condução do Conselho, o que é que aquilo representa, não representa nada. Pintaram o chão de vermelho e meteram uma linha contínua.
É um cancro rodoviário evidente e, portanto, qualquer solução poderá ser melhor do que aquela. Sobre essa obra em específico, é verdade que ela é necessária. Há um congestionamento de trânsito evidente nessa zona do concelho, que deriva não só das pessoas que aqui habitam, mas de centenas, milhares de pessoas que passam diariamente pelaquela estrada para acessos a outros pontos do país que não a Santa Maria da Feira. E a verdade é que o PSD, desde que governa a Câmara Municipal, desde sempre foi muito medonho, né? Ou seja, tinha medo do futuro, nunca achou que o concelho fosse crescer e subestimava o potencial de crescimento do concelho. E então decidiu concordar com o muro no meio do concelho, que divide duas partes da cidade. Construiu na altura 2 túneis que não fazem sentido nenhum do ponto de vista de execução para o ano em que foram feitos. Não tinha qualquer tipo de planeamento, já se avizinhava que havia necessidade de, no mínimo, haverem 2 sentidos de trânsito nesses túneis, e o PSD subestimou o concelho de Santa Maria da Feira e o seu potencial de crescimento, e agora caem-nos nas mãos. Infelizmente, em 2025, este problema ainda não está resolvido. É pena que assim o seja e demonstra a ineficácia daquelas que são as políticas do PSD em Santa Maria da Feira. Mas a verdade é que o concurso ficou vazio. E, portanto, se calhar, não sei, poderia fazer sentido fazer uma angariação de fundos para que os feirenses pudessem reforçar este contrato. Não sei, se calhar a Amadeu Albergaria precisa de uma angariação de fundos, ou então, quem sabe, um porco mielheiro do tamanho da fogaça que foi colocado na rotunda em frente ao hospital para as pessoas doarem. Porque, vejamos, não há sequer uma seriedade no valor que é colocado nesta obra, principalmente no momento em que a Câmara Municipal é consciente daqueles que são o volume de investimentos que estão a ser feitos em outras localidades. E isto abre um debate muito maior, que é, não deveria o Estado Central ter à sua posse empresas públicas de construção para garantir que grandes obras destas, que dependem de fundos comunitários, pudessem ser executadas dentro dos seus tempos? Eu diria que sim. Mas, Eduardo, a solução é mesmo aquela que foi apresentada? Túnel da Cruz, a rotunda, como digo, e a entrada direita para o hospital, é a solução? Como digo, aos opinião? Dados que temos agora, o Bloco de Esquerda não se opõe à solução que foi apresentada. Essa solução, agora, é uma questão que eu já coloquei a outros partidos aqui. Essa solução resolve, ou pode resolver o problema na Zona da Cruz. Continua a não resolver o problema na Nacional, Nacional 223. Claro. Sim. Porque a Nacional 223 continua na mesma conferência. É verdade. O que nós defendemos é que posteriormente a esta obra, se garanta que esse congestionamento também é resolvido. E aí o Estado Central tem que intervir. Mas como? Certamente engenheiros conseguirão responder. Certamente é uma ótima pergunta para perguntar a quem percebe mais especificamente de problemas tão específicos. Eu disse aqui, não estou com isto. Deixem-me só corrigir. Não estou com isto a dizer que o Bloco de Esquerda não terá uma opinião específica. Mas num tema tão detalhado como este, tendo em conta aquele que é o trânsito que existe naquela zona do concelho, e como já antecipamos que esta solução que é apresentada para a Cruz não irá resolver todo o problema, é evidente que se tem que pensar mais concretamente, com pessoas que percebem do assunto, com estudos que já poderiam, diga-se de passagem, ter sido feitos por esta autarquia. Quando o Executivo Camarário avança com esta obra para a Cruz e acha que mais à frente o problema se mantém, já podia se antecipar e já agora negociar previamente, bem, com este governo, acho que já não pode negociar, ele caiu, é o que é, mas negociar com o próximo governo atempadamente, para que ainda neste mandato se arranque com a continuidade desta obra, porque, como é evidente, não vai resolver a montante todos os problemas que existem nessa zona da cidade. Mas que já agora, também é importante reforçar, que se conseguia resolver parte deste problema com transportes públicos. Por exemplo, a linha do Voga. Ora, se a linha do Voga fosse funcional... Já lá chegamos. Se fosse funcional... Já lá chegamos. A questão é que está tudo cruzado, não é? Eu ia dar uma solução, ou tentar, não vou dar uma solução, quem sou eu para dar uma solução, Eduardo Couto. Mas eu já falei isso aqui em outras entrevistas, em que, por exemplo, o que é que acha da hipótese, quem sou eu, que eu não sou decisor político, de se criar um nó de autoestrada a sul do concelho, ou seja, com saída na zona de São Miguel de Souto, até ali mesmo ao lado, um bocadinho, parte de São Vicente Pereira, nessa zona mais ou menos, fazer uma via que ligasse São João da Madeira ao Bar, mais a sul da Estrada Nacional que existe lá, que é 320 e qualquer coisa,
fazer uma via mais a sul dessa mesma via. Isso iria fazer com que quem sai em Santa Maria da Feira para ir para São João da Madeira, para Oliveira das Mães, e teria que sair ali. É uma proposta antiga do Bloco de Esquerda, uma circular interna dentro do Conselho, para que se garanta... Essa digo mais a sul, para evitar que quem vai para São João da Madeira, para Oliveira das Mães, para Valde-Câmara, pudesse sair ali. O que nós temos que garantir é que a Nacional não pode ser utilizada como meio alternativo para que caminhões não paguem portagens. Infelizmente é isso que acontece. É no Nacional 1. E parte do congestionamento que a Nacional 1 assume neste momento para o Conselho poderia ser resolvido se acabasse com as portagens e com essas respectivas concessões, e esta é uma decisão política. A solução para a Nacional 1 é acabar com as portagens na A32? Sim, que PS e PSD poderiam ter feito se de facto lutassem pelos interesses das pessoas de Santa Maria da Feira e do país, mas também ao mesmo tempo precisamos de uma circular interna. A verdade é que o Bloco de Esquerda já defende isso há muito tempo. Não há, desse ponto de vista, dentro das acessibilidades no Conselho, esse tipo de infraestrutura. E vejamos, as próprias zonas industriais, do ponto de vista estratégico, são uma péssima ideia. A zona onde elas foram localizadas, para onde elas foram pensadas, pertíssimo de habitações. Por exemplo, a zona industrial de Fiães, a nível de acessibilidades para caminhões de grande dimensão, é anedótico. O eixo das cortiças poderá ser a solução, anedótico. Porque o eixo das cortiças termina mesmo no Monte Grande. Pois, mas é assim, o eixo das cortiças é falado há tanto tempo, mas tanto tempo, que parece que antes de eu nascer já se falava do eixo das cortiças. Já lá vamos chegar também. Muito bem, Eduardo. Falámos precisamente do Túnel da Cruz. Já está à espera da obra andar, não é? Falámos do Túnel da Cruz em relação à rede viária. No que toca à rede viária, já estamos na fase 11, julgo eu, ou 10 ou 11. A rede viária do Conselho tem alguma carência? Falámos da Nacional 1 há pouco, de desviar o trânsito da A32 que vai para a Nacional 1. A Nacional 1 está um caos, o trânsito é enorme. Sim, é caótico. É caótico mesmo. Tem que ver com o crescimento que o Conselho teve. Vejamos, sobre a rede viária ainda, e peço desculpa por introduzir o tema, mas acho que é importante. Continuamos sem ter um centro coordenador de transportes no centro do Conselho. Não se consegue perceber porquê. Só o interface ou é uma opção política, ou é uma opção política, já respondo a essa pergunta, ou é uma opção política por parte do Executivo Camarário de privilegiar o uso de carro, e que foi admitida pelo anterior Presidente de Câmara, diga-se de passagem, que é uma opção política, pronto, e que acha que os farenses têm todos que utilizar carro para levar para todo lado, ou então é mesmo falta de capacidade política por parte do Executivo Camarário, porque não faz sentido nenhum o centro do Conselho não ter um centro coordenador de transportes ainda. O de Fiães-Lourosa... Ou Lourosa-Fiães. A obra está feita. Conforme disse o Presidente da Junta de Freguesia. A obra está feita. Fiães-Lourosa, Lourosa-Fiães. Por mim até acho que podíamos pedir à inteligência artificial por acaso, no último fim de semana o que me disseram foi que o limite da freguesia de Lourosa, o centro coordenador de transportes, está todo no terreno de Lourosa. Disseram-me isto, não sei. Essa situação não sei. A inteligência artificial tem alguns benefícios, onde eles podiam perguntar qual era a mistura ideal das palavras Fiães e Lourosa e nomear a este centro coordenador de transportes uma fusão desses dois nomes. Com isto não estou a defender uma fusão de Fiães e Lourosa, longe de mim, muito mesmo longe de mim de estar neste momento a defender isso, como fianense que sou. Uma fusão de Lourosa-Fiães era um pouco difícil. Apesar de ter raízes, como Lourosa-Lamas. Apesar de ter raízes em Lourosa também, tenho muita família oriunda de Lourosa e a zona onde eu vivo, quer dizer, está a escassos metros da cidade de Lourosa, mas pronto, voltando ao tema para não me perder. A obra está feita. Eu discordo do sítio onde ela foi feita. O sítio é muito estranho, pela proximidade de uma empresa que eu não vou citar o nome, mas que toda a gente conhece por feirense. Mas a verdade é que é muito estranho. Mais estranho é a Câmara Municipal assumir um atestado de incompatibilidade, de ser incompetente, para não conseguir gerir este espaço. Este espaço, a verdade é que foi concessionado ao desbarato, diga-se de passagem. Para mim, eu considero isto um saque àqueles que são os cofres públicos e um atestado de incompetência por parte da Câmara Municipal, que devia estar a gerir este interface. A verdade é que ele, tem apresentado também problemas associados à UNIR e certamente a responsabilidade não é inteiramente do Presidente de Câmara, porque isto é um domínio que não é da Câmara Municipal,
Mas acho que aqui a Amadeu Albergaria poderia ter uma voz muito mais audível perante a Unir. Porque acho que é um dos maiores problemas que nós temos no que diz respeito à mobilidade no Concelho de Santa Maria da Feira. Estávamos muito mal servidos, e eu não alinho numa narrativa saudosista em relação àquele que era o serviço prestado pela Feirense no Concelho, porque era péssimo, desde sempre foi. Agora temos o andante, é um benefício. Continuamos sem ter uma máquina para carregar andante no Concelho de Santa Maria da Feira, uma única que seja, e acho que aqui a Câmara poderia exigir que essa máquina fosse, várias máquinas pelo Concelho fossem colocadas junto aos pontos de autocarro, como são colocadas em outros municípios da área metropolitana do Porto. Mas a verdade é que estávamos péssimos e continuamos péssimos, apesar de terem mudado os autocarros. Há várias linhas que ainda precisam de ser atualizadas, e desse ponto de vista, por exemplo, na Assembleia de Freguesia de Fiães, a luta que nós travamos foi que a Junta de Freguesia, apesar de ter discordado parcialmente, mas ainda bem que a Assembleia é soberana, a Junta de Freguesia fez mesmo um levantamento das necessidades da população e apresentou à Unir. E eu acho que é esse o papel que a Amadeu Albergaria deveria assumir de uma forma mais audível, para lutar pelos interesses de quem depende dos transportes públicos em Santa Maria da Feira, e já agora reforçar e incentivar o uso do transporte público, porque não é só com trotinetes, que são incomodativas, não servem os interesses dos feirenses, é também uma concessão ao desbarato. Foi debatido na Assembleia Municipal precisamente isso. Eduardo está a tentar ligar vários temas, parece que trouxe uma gravação, parece. Não trouxe uma gravação, eu tenho que interromper. Eu tenho que interromper porque eu associo vários temas. Estudou, nota-se. Eu associo vários temas porque eles estão todos associados a um só problema. Tentou interpretar os temas que eu tinha aqui. Eu associo vários temas que estão associados a um só problema. E sabe qual é esse problema? PSD. Estão todos associados ao PSD estes problemas, porque são todos más decisões do Executivo Camarário. Eduardo Couto, falámos há pouco muito leve. O Eduardo falou, eu falei no caso da Zona Industrial de Monte Grande, Zona Industrial de Fiães. Podemos falar da Rifana, por exemplo. Mas os acessos são por Fiães, pelo Ferradal, e que ainda recentemente houve lá um acidente, e também pela parte de cima, quem vai para o Monte Grande, quem vem de São João de Verde, das Airas, por aí. Um bocadinho apertado, não é fácil, apesar da zona, bastante apertado. Apesar da zona industrial ter umas vias bastante largas, estacionamento, será das zonas industriais melhor infraestruturada nesse aspecto do Concelho. É pequenina, mas tem umas vias largas, essa situação. Só que falámos no acesso. Feira Aroca não, peço desculpa, eu tinha aqui Feira Aroca, que é outra coisa. No Eixo das Cortiças. O Eixo das Cortiças, que era para terminar precisamente na rotunda que está em Gião, mas entretanto, por decisão, termina na zona industrial de Fiães, no Monte Grande. Foi a melhor solução? Será uma solução também para a zona industrial? Vejamos, o Eixo das Cortiças é uma promessa muito antiga. E eu acho que o Concelho cresceu de uma forma diferente. E acho que do ponto de vista da mobilidade, se nós não garantirmos que há uma mobilidade também que garanta que há a circulação de autocarros, por exemplo, para operários e outras pessoas que trabalhem na zona industrial, não estamos a responder às necessidades. Eu diria que o desafio para o próximo Executivo Camarário é reavaliar o projeto do Eixo das Cortiças e adaptá-lo ao crescimento que o Concelho teve desde que este projeto foi feito. Porque a verdade é que o Eixo das Cortiças já é debatido, eu diria, há mais de 10 anos, não sei. Não consigo neste momento precisar há quanto tempo é que é debatido. Mas a verdade é que é um tema muito antigo. E, por exemplo, ainda sobre as zonas industriais, recentemente foi extinto o PERM, não é? E está aqui um ótimo exemplo, um fiasco. O PERM, não, um fiasco. O PERM continua a zona industrial. Sim, mas um fiasco. Não é PERM. Quer dizer, vendeu-se aquilo como sendo isto vai ser um mega projeto de reciclagem e, portanto, isto agora é que vai ser. Vamos a ver, é uma zona industrial. Intermunicipal. É uma zona industrial como as outras. Seria intermunicipal, foi feito um conjunto de propaganda sem fim na altura do PERM, anunciado que isto agora é que vai ser, o Concelho nos caminhos do progresso. Bem, a verdade é que a montanha pariu um rato. E não serviu nada daquilo que foi prometido. Mas o Eixo das Cortiças será bom para a zona industrial e para a rede viária no Concelho? Como disse, faz sentido ligar as zonas industriais, é verdade. Tenho pouca fé que o PSD o consiga fazer. É uma promessa antiga que não tem sido cumprida. E como disse também, que, apesar do projeto ter questões benéficas, há uma necessidade de reavaliar, tendo em conta a densidade populacional
que foi alterada no Conselho, de modo a garantir que o projeto continua atualizado, que garante acessibilidades também no que diz respeito a transportes públicos e que tem acessos também a outras zonas habitacionais, de modo a garantir que estes transportes públicos consigam beneficiar as pessoas que trabalham nas zonas industriais do Conselho. Eduardo Couto, passamos precisamente para as zonas industriais, falou das zonas industriais. Sim. O PERM, que se transformou não numa zona industrial intermunicipal para a recolha de resíduos, temos Lusoparque, o Monte Grande está esgotado. A verdade é que é o suficiente sobre as zonas industriais, a falta de... Sobre as zonas industriais acho que é preciso relembrar aquilo que foi debatido na última Assembleia Municipal. Há aqui um negócio um pouco estranho em relação àquela que é a compra e venda de terrenos que existiu para a nova empresa que tanto se fala no Conselho. Porque é estranho o terreno ser vendido por privados a uma imobiliária, no caso creio que até são 3 imobiliárias, não tenho a certeza do número, e meses depois ser vendido a um preço muito mais elevado. É estranho. É muito estranho. Mas as zonas industriais existentes são necessárias? Sim, mas isto é inserido no tema das zonas industriais. Eu diria que eu diria que não há necessidade de criarmos mais uma zona industrial no Conselho. Acho que há espaço para rentabilizar o espaço que nós temos atualmente, há infraestruturas que permitem isso. Ali na zona de Pejeiros, por exemplo, há vários lotes que continuam vazios, apesar da Câmara Municipal insistir que eles são todos vendidos. A verdade é que não estão a contribuir para a criação de novos empregos em Santa Maria da Feira. Mas acho que, para além de debatermos o espaço físico das zonas industriais, que está decadente, por exemplo, a zona industrial da Rifana, no que diz respeito à rede viária, é decadente, acho que, para além de debatermos o espaço físico, é preciso debater que tipo de emprego é que queremos atrair para Santa Maria da Feira. Queremos atrair emprego com mão de obra qualificada? Acho que deveríamos querer atrair esse tipo de emprego. Sousa falava precisamente nisso. E não trouxe. Falava, mas não fez. Estava a tentar trazer emprego e ao estrangeiro, mas está a tal diplomacia económica. Pode dizer o que quiser, mas não fez. Como é que se atrai empresas com mão de obra qualificada, com melhores salários, e reduzindo os impostos a estas empresas? Que praticam boas práticas laborais, que não despedem, que garantem que os salários são bem remunerados, que não há exploração, que não recorrem ao outsourcing, e desse ponto de vista, por exemplo, a nível da derrama, podem ser feitas alterações. Jorge Couto, a vinda da tal nova empresa que disse há pouco, a nova empresa que poderá vir para o Lusoparque, poderá ser positivo? Bem, a verdade é que, como a coincidência do preço do terreno existe, há sempre também coincidências nos timings em que o PSD apresenta este tipo de obras. Eu lembro-me que na última campanha eleitoral a grande promessa era a Emmy's Kitchen. A Emmy's Kitchen, que depois com o Brexit fechou. Pois, que não está cá. Mais veio neste caso já tem relação de terreno, já ali uma série de em relação movimentações. A esta empresa que é aqui dita. Nós obviamente não nos opomos. Aliás, aquilo que observamos é que provavelmente os salários que são praticados por esta empresa serão consideravelmente superiores àqueles que são praticados em outras empresas. Com isto, o que é que eu quero dizer? Tendo em conta a dimensão da empresa em questão, acredito que a Amadeu Albergaria tenha tido muita boa vontade, mas eu diria que o papel da Câmara Municipal não deverá ter sido assim tão preponderante quanto isso. Uma empresa desta dimensão, se não viesse para Santa Maria da Feira, iria para outro concelho. Ainda bem que veio para Santa Maria da Feira, não deixo de o dizer, principalmente no momento que atravessamos uma crise que está a afetar o setor industrial do concelho e onde são precisas alternativas de emprego no concelho. Uma das coisas que está neste momento em fase de resolução, ou poderá estar ou não estar, depende do Sr. Presidente da República, obviamente, ele nesta altura está ocupado com outras tarefas, é a questão da reposição das freguesias. É verdade. Nesta altura, excetuando-se a sede do Conselho, poderá voltar tudo ao que estava, ou poderá manter-se tudo igual. Defende que sejam as freguesias novamente a termos Caldas de São Jorge, novamente a termos Pejeiros, novamente a termos Lobão, Gião, Guisande, Canedo, Vila Maior, Val. O Bloco de Esquerda... Ou defende
manter como estava a lei relvas. O Bloco de Esquerda foi dos partidos mais audíveis na Assembleia da República e na Assembleia Municipal em relação à lei relvas. Mas falando no Conselho. E no Conselho de Santa Maria da Feira, eu gostaria de ver o seguinte. Era importante que o PSD pedisse desculpa. Pedisse desculpa aos feirenses. Porque eu lembro-me muito perfeitamente daquilo que o PSD disse em sede da Assembleia Municipal em relação a estas uniões de freguesias. Defendeu o governo da época e disse que fazia sentido este tipo de uniões de freguesia. E, portanto, estas lágrimas de crocodilo que o PSD local e nacional apresentou perante este subverter daquilo que são as vontades democráticas da autodeterminação de todas as freguesias, é o que é. Mas vejamos, o Bloco de Esquerda concorda com estas reposições todas. Apresentamos moções já acerca do assunto em sede da Assembleia Municipal, fizemos campanha nas redes sociais, nas últimas eleições autárquicas já defendíamos este mesmo tema, ainda bem que assim é feito. Não deixo de lamentar, evidentemente, aquilo que foi o papel triste do Presidente da Assembleia da República, que quis dar uma de notoriedade e tentar criar um pequeno caso em algo, numa clara guerra com o Parlamento e com a vontade dos partidos, mas a verdade é que o Bloco de Esquerda vê com bons olhos a reposição das freguesias no Conselho de Santa Maria da Feira. Agora, é importante compreender, e até eu gostava que isso fosse feito, que se fizesse um estudo no Conselho de Santa Maria da Feira em relação ao que é que se perdeu do ponto de vista de serviços públicos, de valências públicas, de dinamismo das próprias freguesias com estas uniões, e perdeu-se muito. Freguesias como o Vale, por exemplo, foram completamente esquecidas com este tipo de uniões de freguesias. Ainda bem que elas vão ser repostas. Espero que elas sejam repostas com os devidos meios para garantir que devolvem a dignidade a estes fregueses que merecem. Há pouco falávamos das zonas industriais. Há um forte tecido empresarial no Concelho. O setor do calçado nestes últimos tempos tem sofrido alguns problemas. Tivemos ainda recentemente uma fábrica em Rifana a fechar, outra fábrica em Santa Maria da Feira também, mais recentemente. Há um aumento de desemprego. O Bloco costuma estar envolvido nessas lutas. Estas duas empresas... Que posições é que tem tomado? O que é que acha que se deve fazer? Estas duas empresas... É óbvio que não será propriamente o poder político que irá decidir. Pode, quando muito, tentar criar algumas formas de apoio do poder central. Sim. Vejamos, estas duas empresas que foram evidenciadas e que desde já manifesto a total solidariedade com os trabalhadores que estão neste momento em condições muito precárias. Estamos a falar até de famílias completas que ficaram do dia para a noite numa situação muito difícil e que desde aqui envio toda a solidariedade e também, evidentemente, ao sindicato que as acompanha. Estas duas empresas que foram mencionadas foram, diga-se de passagem, foram dois casos que foram conhecidos a nível nacional, também por denúncia por parte do Bloco de Esquerda e pelo papel político que o Bloco de Esquerda teve no Conselho acerca do assunto. Com isto não quer dizer que nós devemos instrumentalizar esta triste realidade que estas pessoas atravessam. Mas a verdade é que é preciso denunciar este tipo de empresas que descartam os trabalhadores desta forma e no caso da Limac, por exemplo, estamos a falar de uma empresa que está a dever dinheiro aos próprios trabalhadores e que teve um comportamento muito reprovável com a própria autoridade para as condições no trabalho e que nos preocupa e que censuramos. Agora, dito isto, no respeito aos salários em atraso, como é evidente, o Bloco de Esquerda questionou o Ministério do Trabalho. Na segunda empresa que foi referida, não há salários em atraso e do contacto que tivemos com estes operários essa questão não se coloca, não há nenhum pagamento em atraso, mas a verdade é que há muitas famílias que ficaram no desemprego. A soma destas duas empresas, a nível de operários que foram despedidos ou que ficaram sem rendimento, são cerca de 100. Só destas duas empresas. E avizinham-se, infelizmente, futuros casos nesta indústria no Concelho e que já aconteceram. A IECO também já dispensou bastantes operários e não está numa situação confortável. Mas vejamos, o que é preciso ser feito?
Eu acho que a Câmara Municipal, de uma vez por todas, tem de assumir que tem que se criar um plano de emergência social no concelho. Já neste momento, para garantir que se isto, ou seja, primeiro para responder a estas pessoas, evidentemente, tem que se criar um plano que já contempla respostas para estas pessoas que ainda não conseguiram encontrar emprego e que evidentemente o subsídio de desemprego, no caso onde se aplica a estes operários, não paga infelizmente as contas que muitos deles têm que pagar. Estamos a falar de pessoas com filhos, pessoas com empréstimos ao banco pela sua casa, que dependiam deste salário e que certamente faziam muitas contas à vida, tendo em conta os baixos salários que eram praticados nestas duas empresas. É preciso garantir que há um plano de emergência social para estas pessoas. Paralelamente, é preciso garantir que este plano é duradouro no tempo, porque se avizinha que isto se pode repetir, o plano já tem que estar em prática. E estou certo que haverá orçamento para garantir este tipo de planos. Uma das propostas que o Bloco de Esquerda apresentou nas últimas eleições autárquicas é que se passe o investimento no que diz respeito à área social no concelho, que neste momento está na casa de 1%, para 5%. É preciso um reforço significativo nas verbas. Nós aproximamos a tempos internacionais muito instáveis, muito difíceis, e engane-se quem pense que estas crises que se avizinham do capitalismo, que são cíclicas, não afetam o concelho, e precisamente por elas afetarem diretamente o concelho, é que a Câmara Municipal, o poder público, tem a obrigação de responder aos seus municípios. Dito isto, temos que ter uma voz audível perante o Governo Central. Temos que ter uma voz audível perante o Governo da República, de modo a garantir que não são apenas apoios camarários, de modo a garantir que há mais direitos no Código de Trabalho para proteger estas pessoas e que o investimento que é traído para Portugal não é tão precário como este. Uma das opções do município não foi uma opção do município, sendo que foi ativado, o Estado tinha um aval em relação ao Aeroparque, a AEP não cumpriu, esse aval foi ativado e o Estado teve que fazer algo em relação ao Aeroparque. Foi entregue ao município de Santa Maria da Feira, que entretanto faz a gestão do espaço. Que opinião é que tem desde que o Aeroparque é gerido pelo município? Melhorou ou não? Irei neste momento apresentar a minha opinião pessoal, que me vincula a mim e que acredito que o Bloco de Esquerda poderá concordar, mas é uma opinião pessoal. O Aeroparque está mal localizado. A zona onde foi escolhida para ser o Aeroparque não faz sentido. Não há espaço de mobilidade a pé para o Aeroparque. Haverá, mas não é prático. Não é prático no centro da cidade. E eu defendia que pudesse ter sido feito ao contrário. Que onde está o hospital fosse o Aeroparque e onde está o Aeroparque fosse o hospital. Não tinha área suficiente, Eduardo. Teria certamente a área para o hospital neste momento crescer. Que é o grande problema que o Hospital da Feira tem. Foi colocado no centro da cidade, onde há congestionamento por todo o lado. É um sítio horrível para ter naquela um altura não havia tanto. Mas neste momento há. E é aquilo que eu digo, o PSD nunca acreditou que o Conselho fosse crescer. Mas sobre o Aeroparque, faz sentido que ele seja de domínio da Câmara Municipal. Agora, acho que faz sentido que o Governo Central, como beneficiário desta infraestrutura, numa parceria de acordo, encontre um meio para garantir que as requalificações que o edifício precisa, e que precisa, estão também financiadas pelo Governo Central, porque vejamos, dar à autarquia um problema não é bom, não é? Ou seja, não sei se me fiz explicar, ou seja, depois do Aeroparque estar com problemas, a autarquia acolhê-lo, quem deu à autarquia deveria contribuir para a sua resolução. Agora, eu até não quero dar ideias ao PSD, mas eu até nem sei como é que ele não foi concessionado, infelizmente. Ou seja, para caso tenha sido mal interpretado, é estranho que o PSD ainda não o tenha concessionado, porque o PSD concessiona tudo. Ainda bem que ainda não o concessionou e que não o concessiona, mas é estranho. O Aeroparque. Pois, não sei. Falando de obras, várias obras. Passos de Concelho, qual é a sua opinião? A Manuel Albergaria colocou os Passos de Concelho em stand-by. Essa que foi uma novidade que Emílio Sousa tirou da cartola na tomada de posse, há 4 anos, precisamente, numa altura que ninguém contava, não estava na campanha que ele tinha feito, nas prioridades do PSD, não estavam os novos Passos do Concelho, e na tomada de posse Emílio Sousa disse: eu quero fazer os novos Passos do Concelho. Entretanto, a Manuel Albergaria assume o município
e coloca os passos de conselho na gaveta. Uhum. Apresenta outras prioridades. Bem, é uma prioridade os passos de conselho para o Bloco de Esquerda ou não? Sim e não. Mas o que eu no fundo quero saber e o que as pessoas querem saber é se Qual para é o Bloco de Esquerda é uma prioridade ou não os novos passos de conselho. São prioridade? Sim e não. E respondo. Tem que explicar então. E explico. Vejamos. O valor apresentado da obra é uma prioridade? Não. É um valor elevado para aquele que se quer como um projeto dos passos do Conselho. Elevadíssimo. 2. É verdade que Santa Maria da Feira não tem um espaço digno para realizar a Assembleia Municipal. Não existe. A Assembleia Municipal tem variado, quer da biblioteca, quer do Aeroparque, quer do Cineteatro, e é um dos poucos concelhos do município onde não tem um local fixo. É um dos poucos concelhos do país. Peço perdão. Exato. É de estar muito focado em Santa Maria da Feira. Mas vejamos. É um dos poucos concelhos do país. Está a querer dizer que Portugal é Santa Maria da Feira, de certa forma. É um dos poucos concelhos do país onde não há um local fixo. E de facto há uma necessidade dos partidos políticos e da democracia ter e essencialmente da cidadania ter um espaço de respeito para a democracia. Por exemplo, quando as Assembleias Municipais são realizadas na Câmara Municipal, no Salão Nobre, as pessoas com mobilidade reduzida não podem ir para o lado do restante público. Têm que ficar na parte de baixo. A deputada municipal, não sei se neste momento é deputada municipal ou é vereadora, não, é deputada municipal, Lia Ferreira, não tem espaço de dignidade para utilizar os espaços da Assembleia Municipal. E acho que deveria ter. Ela e qualquer outro deputado com mobilidade reduzida. E a realidade é que temos que pensar num projeto, numa obra pública que dê dignidade à Assembleia Municipal, que em 50 é aí que defende os novos passos do Conselho. Exatamente. Eu defendo para a Assembleia Municipal. Não acho que a Câmara Municipal precise de um novo espaço. Dito isto, há outras prioridades. Se o Bloco de Esquerda tivesse maioria na Câmara Municipal, estaria neste momento mais preocupado em construir habitação pública do que em fazer os passos do Conselho. Eu não teria lata. Já chegaremos à habitação eu não teria lata de dizer que uma das prioridades é construir os passos do Conselho enquanto há pessoas sem casa. Então está ao lado de Amadeu Albergaria. Não, porque as prioridades que Amadeu Albergaria... Eduardo Couto sempre contra o Emílio Sousa. Sempre contra o Emílio Sousa. As prioridades que Amadeu Albergaria... É uma paixão. As prioridades que Amadeu Albergaria apresenta como alternativas às do passos do Conselho não são as mesmas que o Bloco de Esquerda defende. Mas sobre Emílio Sousa... Já que está a ser tão mencionado. Notava-se nas Assembleias Municipais. Pode ser. O facto de serem os dois de fiéis, havia ali uma certa proximidade entre Emílio Sousa e Eduardo Couto. Voltando ao tema de Emílio Sousa, pode ser que agora, uma vez que a Câmara Municipal ignora a vaga de despedimentos que existe no Conselho, pode ser que agora, como temos mais uma pessoa que vai para o desemprego, como é o caso de Emílio Sousa, a Câmara Municipal comece a ficar preocupada com o assunto, não é? Pronto, de facto deveria ser uma preocupação para Amadeu Albergaria. Pronto, se candidatar é uma decisão que o PSD terá de tomar. Acho que enquanto desempenhava funções, no que diz respeito às suas opções políticas, elas foram erradas. As da Amadeu Albergaria erradas são, porque aquilo que a Amadeu Albergaria tenta fazer é imitar o estilo, a forma do seu antecessor e essencialmente as escolhas políticas erradas e, portanto, independentemente de qual seja o candidato que o PSD apresenta a qualquer órgão, acho que mais importante do que só as pessoas é preciso debater o programa político, que é profundamente errado por parte do PSD. Continuando a falar de obras, falámos dos passos de Conselho, já falámos do Interface, falámos do Aeroparque, uma das obras que também, ao que tudo indica, ficará também na gaveta. É o Tribunal. É o Tribunal? Não, já vamos chegar ao Tribunal. Uma das que também poderá ficar na gaveta será precisamente na sua freguesia. Já sabe qual é? Sim, qual? A Quinta da Cavacada, em Fiéis. A Quinta da Cavacada em Fiéis é um projeto que o Bloco de Esquerda... O que é que acha do facto do município ter investido 1 milhão de euros na Quinta da Cavacada e o projeto que está previsto para aquele espaço? Esta é uma zona que diz muito à população de Fiéis.
Portanto, a Quinta da Cavacada é vista por muita gente em Fiães e de outras freguesias com muito carinho. Estamos a falar de parte da história significativa de muitos feirenses. E não me oponho, e até acho que foi uma ótima ideia por parte do município, a compra deste local. Oponho-me por completo àquilo que é a decisão que a Câmara Municipal consta-se que irá fazer. Um lar de idosos para pessoas com altos rendimentos não é o modelo económico, social e político que o Bloco de Esquerda quer para este espaço. Este espaço poderia ser muita coisa. Poderia-se fazer um parque urbano, poderia-se utilizar o espaço para construir habitação, poderia-se utilizar o espaço para dar à cidade de Fiães um museu e um centro interativo de história, por exemplo, que retratasse o Castro de Fiães e outros feitos históricos que a localidade tem. Poderia ser um espaço da cultura, poderia ser um teatro, poderia ser muita coisa. Não acho que seja uma prioridade para o Conselho ser uma residência para idosos com altos rendimentos. Não acredito que seja. Acho uma péssima ideia. Tribunal. Vamos ter tribunal no sítio do tribunal. Pois, a verdade é que o tribunal ia cair e não caiu. O valor que se paga por esta construção onde está neste momento... Acredita que vamos ter obra? É avultado. Eu sou como São Tomé em algumas questões, apesar de ser ateu. Será a melhor solução? Sou como São Tomé. É a melhor solução? Eu acho que a melhor solução teria sido ter intervido de imediato no tribunal e não ter deixado aquilo como ficou. Dito isto, faz sentido requalificar, porque evidentemente ele neste momento precisa de uma adaptação, até do ponto de vista de espaço, tendo em conta a população que este tribunal serve. Ele é pequeno e precisa ser requalificado. Defendo é que se aproveite o edificado que existe, o que pode ser aproveitado para se construir. Agora, eu sou como São Tomé, eu acredito-me vendo. Ainda no que toca a obras, isto leva-nos para um outro ponto, a questão do ensino. Centro Escolar da Feira vai avançar. Vai? Já foi avançado pelo município que poderá avançar o Centro Escolar da Feira, não é? Quantas vezes é que já foi avançado pelo município que poderá avançar? Com um projeto para o local onde está a antiga Fernando Pessoa. Pois, é verdade. A questão é que esse é outro negócio. É estranho. Não será Não sei porque é que se construiu uma nova Fernando Pessoa quando tínhamos aquela escola que poderia ter sido requalificada no governo de Pedro Passos Coelho. É estranho. Mas pronto, é outro negócio estranho. Dito isto, eu acredito que, tendo em conta a quantidade tão grande de propostas que já foram feitas para aquele local, já se falou em colocar lá a polícia, já se falou em colocar lá as escolas, já se falou em colocar lá associações, já se falou de 1001 coisas. O que não se fez na altura foi ter perguntado à população. Poderia-se ter inquirido a população da feira, da freguesia da feira, do que é que para que é que poderia rentabilizar aquele local. Eu não sei, muito sinceramente, se congregar todas as escolas num só edifício é o modelo de desenvolvimento que nós queremos. Mas a verdade é que acho que a solução melhor era ter perguntado à população o que é que acham sobre aquilo. E, essencialmente, ter tomado uma decisão muito mais cedo. Este edifício está a ser desaproveitado há bastante tempo, há muito tempo, há mais de 10 anos também, mais de uma década, diria. Creio que, como tens aqui a rádio tão perto, certamente me conseguirás ajudar, mas diria sim, em 2015 aquilo já não estava aberto. Estamos em 2025. E, portanto, se não foi uma década, foi muito próximo disso. Andei naquela escola há muito tempo. Estamos a falar de um edifício, que por guerras entre a Câmara Municipal e a tutela governativa ficou sem ser utilizado para o seu fim, que é serviço público, não é? Ainda do ensino. Tudo indica, ou pelo menos o que é falado é nesse sentido, de que o secundário poderá chegar a passos de andar. Ou seja, o Bloco de Esquerda tinha razão desde o início. Isto é o que o Bloco de Esquerda diz desde o início. Há um déficit de secundário no Conselho. Há um déficit, é impensável que um concelho com praticamente 140 mil habitantes só tenha 2 escolas secundárias. É impensável. É impensável. E mais impensável é como é que a Câmara Municipal, durante tanto tempo, negou esta realidade.
Não faz sentido nenhum. O Conselho ao lado, A solução Passos Brandão, concordamos com ela. mais algum? Poderá ser necessário. Tentar alterar alguma das Eu acho que alguma das sedes de agrupamentos, as tais escolas GB 2, Sim. 3, segundo, terceiro ciclo, poderão passar a ter também secundário? Canedo, Por exemplo, em Arrifana, mas a Arrifana tem ali secundário mesmo ao lado, pertencente a São João. eu acho que, Mas em Arrifana Já. ainda há condições Já. em termos de espaço Eu físico acho para poder construir. eu acho que faz sentido. Passos Brandão já fez obras de 8 milhões de euros que gastou há uns anos para isso. dotar as escolas de Já. condições para secundário. Eu acho que faz sentido nós não termos uma visão fechada acerca de como nós olharmos para as escolas secundárias vizinhas, da mesma forma que concelhos vizinhos de Santa Maria da Feira possam contar com sinergias para que alunos de outros concelhos estudem no Concelho da Feira, se, do ponto de vista das fronteiras, isso fizer sentido e do ponto de vista sociológico também. Porém, Passos de Brandão, sim. Canedo é outra escola que poderia fazer sentido, mas acho que neste momento o que nós poderíamos fazer, e acho que é uma política que deve ser adotada, é abrir o quanto antes secundário na escola de Passos de Brandão e depois reponderar, se faz sentido, mas certamente com muito menos tempo do que este tempo do tempo despendido, peço desculpa a redundância, do tempo despendido Ainda no para esta próximo ano Câmara letivo, Municipal. já para o próximo ano letivo. Já para o próximo ano letivo eu diria que Passos de Brandão poderia estar preparado para isso. Ensino secundário. Ensino superior. Temos Lisboa. A hipótese de podermos ter um polo universitário de Aveiro, a norte, por exemplo, e aparecer em Santa Maria da Feira. Sim, vejamos. Essa é uma proposta antiga do Bloco de Esquerda, não depende necessariamente. Mas eu estou a perguntar porque o Eduardo Couto não falou sobre isso. A verdade é que, deixem-me só encontrar os meus apontamentos específicos sobre esse tema, que são muito importantes, mas posso já iniciar a ideia sobre o assunto. A verdade é que nós temos em Santa Maria da Feira um conjunto de jovens que infelizmente não conseguem estudar no ensino superior público no seu próprio concelho. E isto acontece porque ao longo destes anos todos nunca houve uma perspectiva, de desenvolvimento significativo para garantir que estas respostas fossem dadas. Porquê? Atrair conhecimento aumenta aquele que é o pensamento crítico de um concelho. E eu não sei se é isso que que os decisores políticos de Santa Maria da Feira querem. E provavelmente a Universidade de Aveiro, ou até mesmo a Universidade do Porto, nunca tiveram interesse em criar um polo universitário em Santa Maria da Feira, porque olham para um concelho sem redes de transportes, por exemplo, e têm algum receio de avançar para isso. E porque se calhar a Câmara Municipal também nunca demonstrou muito interesse. Eu acho que, tendo em conta a dimensão geográfica, social, política e de relevância que o Concelho apresenta no domínio nacional, é impensável que ainda não haja oferta de ensino superior público em Santa Maria da Feira e que, com tantos executivos PSD do mesmo partido, não tenham sido evidenciados esforços para que já existisse um polo universitário em Santa Maria da Feira com ensino superior público e que já agora, pelo Bloco de Esquerda, gratuito também. O que é Isto sem apontamentos, que eu perdi-me aqui um pouco nos meus apontamentos. Sim. O que é que acha da obra do Porto de Carvoeiro? Bem, a verdade é que esse tema foi bastante debatido na última campanha autárquica, e a verdade é que eu acho que se pensou-se pequeno e não se pensou previamente. E quando eu digo que não se pensou previamente, é se ter permitido licenciar construções de grande dimensão, privadas, numa zona que, ao olhar do Bloco de Esquerda, deveria ser de interesse público e interesse ambiental público. Estamos a falar da margem que o Concelho tem no Rio Douro, importantíssima do ponto de vista cultural, ambiental, até mesmo turístico para o próprio Concelho, e acho que nunca houve essa preocupação. E foi desvalorizado ao longo dos anos, e acho que havia uma necessidade de garantir que houvesse uma ruptura com essa visão do Porto de Carvoeiro, que é muito interessa à população de Canedo, não é? Em relação à sua freguesia, vamos falar da sua freguesia.
poderá nascer em Fiens um parque da cidade, no Monte das Pedreiras. Eu não chamaria aquilo de Parque da Cidade. Então explique-me lá onde é que é o parque da cidade aqui? Nas Ribeiras? A verdade é que uma obra, assim, vamos lá por partes outra vez. A requalificação do parque infantil faz todo sentido. Aliás, o parque infantil devia ter sido fechado muito tempo antes de ter começado a obra. Mas será muito mais que a E ele não requalificação reunia- do parque infantil, porque Ele não reunia. vai Sim, levar- sim, mas vai eu levar estou, campos eu para- estou, para eu voleibol estou, de praia. eu estou a dividir. Eu estou a dividir por blocos. Ou seja, no que diz respeito à construção do parque infantil, faz sentido. No que diz respeito aos campos de voleibol de praia, não faz muito sentido. Foi um capricho do anterior Presidente de Câmara, que não auscultou a Assembleia de Freguesia, não questionou o que é que a Assembleia de Freguesia achava sobre o assunto, não questionou a população sobre o que é que achava sobre o assunto, e por capricho quis construir 2 campos de vôlei de praia. A obra está feita, ou está quase feita, está em andamento. Com isto não defendo que se deva tirar de lá os campos. Agora, não acredito que não faria sentido. Um coreto, por exemplo, faria mais algum sentido. Um anfiteatro aberto faria muito mais sentido. Garantir que esta obra, quando fosse feita, já se encontrasse uma maior acessibilidade, por exemplo, às ribeiras, como já existe parcialmente, mas que não é muito segura e que é uma ideia antiga que já foi abordada. Garantir que esta obra fosse uma primeira fase de uma acessibilidade às ribeiras faria muito mais sentido. Agora, o projeto que para ali foi feito não contempla o acompanhar político do Bloco de Esquerda. Monte do Coteiro tem também um projeto de requalificação. Antigo, sim. Bem, o Monte do Coteiro tem sido desvalorizado já há bastante tempo e com certeza Na próxima semana o Eusébio vai dizer... O Eusébio vai colega dizer, de painel vai estar aqui, muito preocupado o com Eduardo falou de facto de uma premência, uma urgência, uma obra urgentíssima para Mozalbes. É verdade, a freguesia de Mozélus infelizmente tem sido esquecida por parte, e de Passos de Brandão, que certamente também irá ser abordado para uma obra que Passos também precisa, e o Monte do Coteiro é um bom exemplo. Nós, quando visitamos o Monte do Coteiro nas eleições autárquicas de 2021, evidenciamos que também há ali um problema no que diz respeito à poda que é feita nos carvalhos que lá existem. E a verdade é que isso também é um crime ambiental, ao olhar do Bloco de Esquerda, porque não cumpria com aquela que era a dimensão que deveria ter sido feita, e esta salvaguarda da obra que foi feita no Monte do Coteiro, que é tão exigida já há tanto tempo por diversos autarcas e até dentro do próprio PSD, há um mal-estar por parte das pessoas que representam os interesses dos moselenses. A verdade é que esta obra é muito necessária para a população de Moselos, é contemplar um reforço do arvoredo e não o contrário, como aquilo que foi feito nas Caldas de São Jorge, por exemplo, não é? Que foi um atentado brutal. Quando falava numa obra em Passos de Brandão, referia-se à Quinta do Engenho. Exatamente. Está hoje com outro aspecto. Está com outro aspecto, mas ainda me parece um pouco cosmético, tendo em conta o perigo que aquelas ruínas representam. Defende obras para a parte de baixo das ruínas da casa antiga? Com certeza. Aquele espaço, das duas uma. Eu não sei se poderão ser feitas obras na parte da ruína da parte do expande, a parte que só tem mesmo a estrutura. Das duas uma. E tem a casa. Ou se defende que as ruínas sejam demolidas, e é uma decisão política que tem que ser tomada, ou se requalifica. Deixar como está é que não. É um perigo. Neste momento representa um perigo. Tendo em conta estes próprios temporais que nós estamos todos a assistir, é um perigo. Eu diria que mais vale a pena nos precavermos e a Câmara Municipal olhar para Passos de Brandão como uma freguesia que precisa de mais investimento, que é uma das outras que tem sido esquecida, e olhar para esta obra... Quais são as freguesias que têm sido esquecidas? Todas. Mas, todas, mas não é Passos de Brandão e Moselos. Há pouco falei em Moselos. Enquanto falo de Passos de Brandão, refirmo a Passos de Brandão. O Paulo passou lá essa informação, foi o Paulo. Fiães também tem sido esquecido. Sei lá, por exemplo, as outras freguesias que não... Fiães tem sido esquecido. Fiães teve uma piscina, Fiães teve um pavilhão municipal, Fiães teve um espaço comprado por €1 milhão. Quantas freguesias tiveram isso? Vejamos.
Eduardo, quando eu digo que tem sido esquecida... diga-me lá quantas freguesias tiveram... Eduardo, explique-me quantas freguesias no Conselho da Feira tiveram um pavilhão municipal, quantas freguesias no Conselho de Santa Maria da Feira tiveram a aquisição por 1 milhão de euros de um espaço. Só isso, não é preciso mais. Quando eu digo que Fiães por tem exemplo, sido esquecido... Sim. Porque quando se refere a Fiães, é óbvio que o Eduardo, enquanto fianense, pode sentir isso, mas as outras freguesias, se calhar, poderão sentir muito mais. Claro que sentem muito mais. Por exemplo, vejamos, aquelas freguesias que fazem parte da União de Freguesias da própria cidade da Feira, também foram um pouco esquecidas com a União de Freguesias. Milhares de Poiares foi durante muitos anos esquecidos, até depois do referendo. Aí a Câmara Municipal lembrou-se de Milhares de Poiares. Eu acredito que uma boa forma... As coisas, antes do referendo, já tinha praia, sim, já tinha o centro social, já tinha a escola, mudaram. Já tinha quase tudo. Mas as coisas mudaram. Uma boa forma de nós garantirmos que as freguesias não são esquecidas era, se calhar, todas as freguesias fazerem um referendo. Aí a Câmara Municipal ia resolver muitos problemas. Muitos problemas das Assembleias de Freguesia. Não, é uma sátira. Mas vejamos. Quando eu digo que a freguesia de Passos de Brandão e a freguesia de Moselos tem sido esquecida, é por esta falta destas duas obras, mas as outras têm sido esquecidas pela falta de serviços públicos. Sanguedo, por exemplo, tem sido esquecido na falta de uma unidade de saúde familiar, que foi prometida, que vai ser feita e que agora é que vai ser. Será Sanguedo de Fiães. Mas a verdade é que ela não existe. Na confluência das duas freguesias. E é uma promessa antiga. Está prevista, mas também já estava prevista para Fiães antes e foi esquecido Fiães também. A freguesia de Lourosa. Mas acredita que não se faz, então, esta unidade de saúde? É isso? Não é de não se fazer, é mais uma promessa. Falta concretização a este executivo camarário. E acho que é mais do que evidente. A freguesia de Lobão está esquecida no que diz respeito a parques infantis, por exemplo. A freguesia de São João de Ver está esquecida. Estudou tudo. E agora está a tentar falar aquilo que a freguesia de São João de Ver está esquecida no que diz respeito, por exemplo, à habitação social. Está esquecidíssima. Muito esquecida. Está num péssimo estado. A de Moselos também, por exemplo. Leva-me para falar precisamente da habitação social. A habitação social. A dada altura, há muitos anos, isto por alturas aí de 2006 ou 2008, se calhar 6, 7 para aí. Inclusive a Santa Maria da Feira chegou a receber um prémio do INH, do Instituto Nacional de Habitação, numas moradias em Barrela de Trabanca. Julgo eu, estou a tentar recordar, mas acho que foi em Barrela de Trabanca, recebeu um prémio do INH. Nessa altura o Conselho investiu muito em habitação social. É uma das carências do país e do Conselho. Vejamos. Ainda recentemente falámos disso na Praça da República. A habitação é algo que é uma carência de todo o país. A habitação é uma carência de todo o país, em especial em Santa Maria da Feira. Os preços que são praticados em Santa Maria da Feira avizinham-se cada vez mais aos preços de Gaia. Aproximam-se cada vez mais aos preços de Gaia. E estamos a falar de um concelho como Gaia, que é próximo do Porto. E quando eu digo que os preços estão elevados, não estão só elevados para compra, estão elevados também para arrendamento. Nós neste momento vemos adultos que se estão a juntar para viverem em quartos com amigos ou com conhecidos para poderem ter um mínimo de dignidade, tendo em conta o salário que tendo em conta o rendimento que despendem do seu salário para ter uma casa. E isto é um processo que acontece também no Porto. E é preocupante que uma cidade com um fenómeno como aquela que tem o Porto de turismo tenha preços de habitação que também se começam a aproximar a uma cidade como Santa Maria da Feira, a um concelho como Santa Maria da Feira, que não tem a mesma dimensão de turismo, nem se avizinha, mas que a bolha especulativa no país e um pouco por todo o mundo é tão grande que afeta concelhos como Santa Maria da Feira. E a verdade é que a Câmara Municipal ignora por completo o problema. O programa que o PSD apresenta para Santa Maria da Feira é uma visão neoliberal. E uma visão neoliberal clara, que é o mercado que resolva, a mão invisível que resolva. Tenta ter um mínimo de cuidados paliativos para a habitação social, que não corresponde. E habitação a custos controlados? Poderá ser uma solução? Uma das soluções pode ser habitação a custos controlados, mas antes da habitação a custos controlados temos que requalificar o parque habitacional que neste momento temos. É uma das prioridades. Habitação a custos controlados, o modelo de habitação integrada na malha urbana, ou seja, esta habitação social que nós estamos habituados a ver, de ver pequenos guetos nas freguesias, rodeados por floresta ou perto de zonas industriais, tem que acabar. Temos que incluir
habitação pública no centro da malha urbana das cidades. Como é que nós fazemos isso? Garantir que, por exemplo, uma determinada percentagem de novos empreendimentos urbanísticos tem que garantir que é feita para a habitação a custos controlados, era importante, e a Câmara Municipal pode fazer isso. Ao licenciar novo edificado para a habitação, garantir que uma percentagem é a custos controlados. Temos que garantir que há normas de construção sustentável, ou seja, que esta construção que for feita para habitação pública ou a custos controlados é feita com um isolamento térmico que garanta que a longo prazo não haja uma necessidade de requalificações, como foram feitas, infelizmente, em tantas outras habitações sociais do concelho. Temos também que olhar para as cooperativas. A Câmara Municipal tem que incentivar cooperativas de habitação. E eu vivo numa. O edifício que eu vivo atualmente é um prédio que foi feito através de um acordo com a Câmara Municipal com uma cooperativa. E eu acho que isto faz todo sentido para o concelho, tendo em conta os preços elevadíssimos que temos na construção. Temos que criar programas de habitação jovem, temos que aumentar a bolsa de habitação pública, enfim, há muitas propostas neste tema. E o Bloco de Esquerda, desse ponto de vista, tem apresentado muitas mesmo. E aqui o plano habitacional é, sem dúvida, uma das principais bandeiras que o Bloco de Esquerda irá apresentar nestas eleições autárquicas. Para si que só agora chegou à nossa sintonia, ou que está nos a ouvir, estamos em entrevista com o Eduardo Couto, coordenador do Bloco de Esquerda Concelhio. Falámos já das questões mais do partido, agora estamos a falar de diversos dossiês. Um dos dossiês que tem marcado o Concelho também, Eduardo, é o dossiê da água. A água, ainda recentemente se falou sobre isso. Fica-se com a percepção de que parece que Amadeu Albergaria está a ter alguma flexibilidade em relação à situação. Parece que se sente que poderá ser feito algo em relação a isto. O grande problema da política atual são as percepções. Há um filósofo. Acredita que ele vai tomar a atitude? Há um filósofo antigo, muito atual, apesar de ser antigo, muito atual, chamado Karl Marx, que dizia que o caminho para o inferno está recheado de boas intenções. Eu acho que é um bom mote para a visão que a Amadeu Albergaria aparenta ter em relação à Endacua. Vejamos. Este foi o maior saque que existiu aos feirenses desde Portugal Democrático. Foi este, Endacua. Pagamos das águas mais caras do país, segundo alguns cálculos de consumos médios, pode ser considerada a segunda água mais cara do país. É um contrato que claramente lesa os interesses de todos os feirenses. É um contrato que, neste momento, eu não vejo um único dirigente do PSD que consiga defender seriamente o contrato. E que Amadeu Albergaria, apesar de vir agora, é preciso... Mas qual é a solução, Eduardo? Qual é a solução? No final do próximo mandato, segundo as cláusulas, há uma forma de resgatar a concessão. Segundo as cláusulas, em 2029, aliás, isso próprio é avançado por Amadeu Albergaria. Pela forma como Amadeu Albergaria falou, acredita que poderá ser resgatado o contrato? Eu acredito-me que o contrato poderá ser resgatado se o PSD sair da Câmara. É a forma como eu me acredito. Se a esquerda sair reforçada destas eleições, é uma ótima forma de resgatar o contrato. Tenho dúvidas da seriedade do partido que fez este contrato em resgatá-lo. Tenho muitas dúvidas. Mas independentemente do resultado, se o Presidente da Câmara for Amadeu Albergaria, se o Presidente da Câmara for alguém da esquerda, como diz o Eduardo, poderemos ter um resgate do contrato, quer de uma forma, quer de outra? Poderemos. Haja vontade política para isso. Aliás, antes de nós resgatarmos o contrato, há aqui algo importantíssimo. A tarifa social da água. A tarifa social da água tem sido apresentada em todas as assembleias municipais desde que o Bloco de Esquerda foi eleito neste mandato. Todas. Fazemos um fincapé constante pela atribuição da tarifa social da água que iria beneficiar centenas de famílias em Santa Maria da Feira. Aveiro, Castelo de Paiva, Ovar, Severo de Voga têm duas coisas em comum. A primeira é que são autarquias do PSD e a segunda é que são autarquias que aplicam a tarifa social da água. E aqui em Santa Maria da Feira, como no tema da Endacua, o PSD serve os interesses da Endacua e não os interesses dos municípios de Santa Maria da Feira, opta por chumbar.
Portanto, aquilo que nós defendemos é, evidentemente, o resgate. Aliás, se tivesse sido feito um estudo prévio, no momento onde parte das contrapartidas não estavam a ser cumpridas por parte da Endacua, este resgate já poderia ter sido feito. Mas foi aquilo que foram as escolhas políticas erradas que todos os decisores do PSD tiveram acerca disto. Mas nós sobre a Endacua temos mais algumas propostas. Nós defendemos que se aplique o fim das taxas de ligação, nós defendemos a realização e fixação de exames de qualidade também nas fontes, porque neste momento não são feitas. A Câmara Municipal desresponsabiliza-se por isso e prefere colocar uma placa a dizer que desse ponto de vista não se compromete. Exatamente. A remunicipalização do serviço de recolha de resíduos, que também está associado, evidentemente, a esta pasta. E pronto, a aplicação da tarifa social da água. Não é? E, por exemplo, faria sentido que famílias numerosas, com agregados familiares de 4 ou mais membros, tivessem acesso a uma aplicação de um tarifário próprio, para garantir que haja mais equidade na forma como nós olhamos para a gestão da coisa pública. E acho que a água, como bem essencial que é, tem que estar dotada de políticas públicas e não pode ser vista como um negócio, e neste momento está a ser vista como um negócio, e é o calcanhar daqueles desta gestão. Falando da cultura, eu estou a tentar, parece que estou a correr para nós tentarmos, porque isto começa a ficar um pouco tarde, começámos mais tarde também. Falando da cultura, em relação ao apoio do associativismo cultural, está de acordo? Tem outras perspectivas, outras ideias, outros projetos? O programa de apoio a projetos culturais que existem em Santa Maria da Feira é excessivamente burocrático. E aquilo que nós ouvimos por parte das associações é que há uma necessidade de tirar burocracia a estes processos, de modo a que os processos criativos, recreativos e culturais tenham mais dignidade. Para além disso, acho que faz sentido que nós passemos a uma descentralização da agenda cultural. A Santa Maria da Feira é conhecida a nível nacional pela viagem medieval e pelo Imaginários também, ainda que numa forma um pouco diferente e com menos dimensão. Já lá chegaremos. E com menos dimensão. Mas a verdade é que estes projetos artísticos e culturais descentralizados, que promovam a participação democrática dos jovens. Mas quando fala em descentralização, diz, por exemplo, fazer a viagem medieval em Canedo, em Lobão, em Pejeiros? Não, nada disso. Não. Eu digo é que temos que perguntar à população de Canedo, Lobão, Pejeiros, Sampaio de Oleiros, Romariz, o que é que querem que seja feito. E isso pode ser questionado. Nos lares, a cultura tem que chegar às pessoas idosas. De que forma? Por exemplo, equipas de animação sociocultural, com teatro, por exemplo, teatro ou outras meias ou outras formas de expressão cultural, se percorressem o concelho numa perspectiva de combate ao isolamento da pessoa idosa, estávamos a levar a cultura à casa das pessoas. Aquilo que se tentou fazer com o anterior Presidente da Câmara, com a ideia de ir tomar uma fogaça à casa de pessoas isoladas, escolhidas a dedo pelo PSD, é muito escasso em relação àquilo que se deve fazer para combater eu já disse pessoa aqui idosa. Na Praça da República, fica-se com a percepção de que o Eduardo Couto é muito próximo do Amadeu Albergaria, não gosta mesmo do Emílio Sousa. Não, nem da Amadeu Albergaria, nem do Emílio Sousa. Eu acho que é importante, ou seja, neste momento o maior adversário político que o Bloco de Esquerda tem em Santa Maria da Feira é Amadeu Albergaria. Sobre esse processo, ainda queria introduzir aqui algo importante. Amadeu Albergaria assume esta Câmara Municipal num processo de subversão democrática plena. Foi um passar de trono de um presidente para outro. E que aconteceu no passado, com Emílio Sousa. Aconteceu um processo semelhante. Acontece que no passado a pessoa não foi para o governo, mas há aqui uma subversão dos princípios democráticos. Quando o pré-anunciado candidato do PSD, que toda a gente é o segredo pior guardado no Conselho, que é Amadeu Albergaria o candidato, se aproveita do cargo de Presidente da Câmara no fim de mandato de um outro Presidente que foi eleito e não ele, para se promover. Se Amadeu Albergaria fosse mais idóneo, aquilo que faria, se tinha no seu plano pessoal ser candidato à Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, era recusar assumir a Câmara Municipal neste momento. Então ninguém assumia. E o PSD escolher alguém para gerir a Câmara Municipal quando o seu Presidente abandonou o Conselho. Isso aconteceu em vários conselhos do país. Mas é errado.
é uma subversão errada por ter acontecido lá fora, é porque coloca à partida. É uma subversão, é aproveitar-se do seu destaque enquanto Presidente da Câmara para já estar a fazer campanha eleitoral. E não estamos a falar de uma reeleição porque ele não foi eleito. E deste ponto de vista é utilizar a máquina daquilo que é o poder público para ter mais vantagem eleitoral quando se chegar a eleição. E porquê é que eu estou também a criticar o anterior Presidente de Câmara? Porque este mandato é constituído por 2 Presidentes de Câmara que têm a mesma política. Mas a verdade é que, como foi feito por 2 pessoas, esta crítica tem que ser feita a ambos igualmente. Falando da cultura ainda. Exato, sim. A viagem medieval. Defende os moldes atuais da viagem medieval, diferentes, de que forma? Outra situação. Fala-se que a viagem medieval poderá correr um pouco mais para próximo da Fernando Pessoa. Aceita essa opinião? É dessa opinião? Que solução é que tem? No fundo, o que eu estou aqui para ouvir é soluções. Claro. Vejamos. Por acaso, são muitos raros os momentos onde eu acompanho a posição que um liberal tem. Mas a verdade é que Carlos Martins, sobre a viagem medieval, eu creio que há 2 ou 3 assembleias atrás, provavelmente mais, questionou a Câmara Municipal muito certeiramente. É raro, ele raramente está certo, discordo de quase tudo o que ele diz, mas neste momento esteve certo. Está-se a aproximar. Não, pelo contrário. O que é que a Câmara... até onde é que a Câmara Municipal quer que cresça a viagem medieval? Qual é o plano estratégico? É crescer ad eterno? Que visão é que tem a empresa Feira Viva, que ao olhar do Bloco de Esquerda não devia existir, mas que plano estratégico é que temos? É crescer, crescer, crescer? Fará sentido? Será isso que o Conselho precisa? Eu diria que não. Nós já temos problemas suficientes quando chega a viagem medieval para as pessoas que vivem perto dela para defendermos que ela cresça mais. Com isto, sobre a própria da viagem medieval, o preço que é praticado pela entrada tem que ser reduzido. Principalmente para as pessoas que habitam em Santa Maria da Feira. Tem que ser encontrado um termo para quem cá habita não pague tanto. É um roubo. Neste momento é um roubo. O preço que se paga cá fora, o preço que depois as pessoas gastam lá dentro, depois para terem acesso a alguns serviços ou espetáculos ainda têm que pagar mais. Acho que é abusado e não faz qualquer tipo de sentido. Temos que repensar o rigor histórico, que não existe. As músicas são praticamente as mesmas, as vestimentas são as mesmas, do ponto de vista de narrativa aquilo não faz sentido nenhum. Em nenhum momento monárquico existia reis a caminhar pela praça com o povo ao lado dos reis, como se isso não existe, não é? É uma distopia, é uma forma pouco adequada, e acho que temos que trazer rigor histórico e temos que olhar para outros exemplos e repensar o modelo da viagem medieval, porque apesar dela atrair pessoas de fora todos os anos, pessoas que nunca vieram, vêm sempre pela primeira vez, as pessoas de Santa Maria da Feira, daquilo que nós nos vamos apercebendo, começam-se a queixar que é mais do mesmo. Temos que inovar e olhar para outros eventos olhar para outros eventos a níveis internacionais e tentar trazer para Santa Maria da Feira. Porque é que na viagem medieval não há espaços didáticos, por exemplo, sobre literatura medieval? Não sei, eu não estou a dizer que tem que ser este tema específico, mas porquê é que não se olha para outro tipo de questões mais abrangentes? Porquê é que não há palestras sobre história dentro da viagem medieval, sobre aquele momento histórico específico? E quando digo palestras não são coisas mínimas, porque isso com certeza existe, mas porquê é que não se envolve a cultura de uma outra forma? Porquê é que não há um debate crítico acerca do momento histórico e medieval sobre o qual nós atravessávamos? Eu acho que temos que parar de olhar para a Feira Medieval como a festa da febre. Viagem medieval. Desculpem, viagem medieval. É o nome. Mas que metade do conselho chama feira, outra metade chama viagem, e eu, para agradar a todo o conselho, digo feira e viagem. Mas em relação à viagem medieval, temos que parar de olhar para ela como a festa da febre e começar a dar alguma qualidade crítica e um plano estratégico a longo prazo. Outra das imagens do Conselho, das marcas do Conselho, é o Imaginários. Ainda há pouco falou do Imaginários. Os moldes em que é feito atualmente, com uma redução considerável do orçamento, mas os moldes em que é feito atualmente está de encontro, defende uma descentralização, há pouco falava em descentralização pelo Conselho. Os Imaginários já foram melhores que o que são agora. Eu acho que é um ótimo projeto
e nisso tenho que reconhecer, e que funciona, e que é um momento onde se valoriza a arte de rua, determinante, que atrai bastantes pessoas de cidades próximas, mas também muitas pessoas oriundas do nosso vizinho Estado espanhol e de outras nacionalidades. O orçamento tem que ser reforçado, acho que isso é mais do que evidente, é uma crítica que é feita também por quem nos visita, e concordo na íntegra na questão que é feita em relação à descentralização. O Imaginários poderia ser um projeto duradouro no próprio ano, garantindo que em determinados momentos, em certos fins de semana, por exemplo, passasse um pouco por todas as freguesias, porque eu tenho a certeza que há pessoas que vivem em zonas mais isoladas do concelho que nunca foram a Imaginários, e que talvez, se houvesse uma pequena amostra do que é este projeto, na sua localidade, no seu bairro, pudesse ter interesse em vir conhecer um pouco mais do Imaginários, que para mim é um projeto que é bom, mas que poderia ser muito melhor. Berlim. Eu acho que a minha reflexão acerca da viagem medieval se aplica um pouco também ao Berlim. O preço é caríssimo para uma família inteira que queira levar os padrinhos, os avós, os tios, os primos, que gostam de estar presentes em momentos de felicidade dos seus mais jovens, pagam bastante dinheiro para entrar no Berlim. E eu aqui volto a dizer, acho que as pessoas do Concelho de Santa Maria da Feira deveriam pagar menos. Em geral, toda a gente devia pagar menos, mas tem que haver uma atenção especial às pessoas de Santa Maria da Feira. E mais digo, continuo a achar que este tipo de evento deveria ser gerido pela Câmara Municipal. Claro que a Câmara Municipal teria que reforçar aquela que era o seu corpo de recursos, mas não faz sentido que seja uma empresa municipal a gerir este tipo de eventos. É uma posição de princípio por parte do Bloco Antiga, e pronto, acho que do ponto de vista do Berlim é isto que temos a dizer: os preços são caros, e é preciso baixá-los. Além do mais, é preciso também inovar um pouco, porque aquela crítica que é feita acerca da viagem medieval sobre as pessoas que vão todos os anos é um pouco semelhante em relação ao Berlim também. Há pouco falava-me da saúde, no caso da Unidade de Saúde de Sanguedo. As unidades de saúde que apareceram recentemente já concorda, ou há alguma alteração nessa área? Para buscar as cábulas. A verdade é que a saúde, infelizmente, atravessa um péssimo momento a nível da política nacional, e aqui, quando existem dificuldades a níveis nacionais, é onde se evidencia mais os problemas locais, porque é onde depois os problemas a nível autárquico mais se conseguem constatar. E desse ponto de vista, nós temos que garantir que a Câmara Municipal lute pelo que é o reforço dos profissionais de saúde no hospital, mas também que crie de uma vez por todas uma rede funcional de cuidados de saúde primários. Porque isto é uma forma de nós pouparmos recursos. Se nós investirmos numa rede de cuidados de saúde primários eficiente, estamos a poupar doenças mais dispendiosas, intervenções mais dispendiosas por parte do Serviço Nacional de Saúde. E o dinheiro, quer autárquico, quer governamental, é todos os contribuintes. E, portanto, estamos a falar de uma questão de, além de, evidentemente, da saúde ser um direito humano inegável e que deve ser universal e gratuito, há aqui também uma questão de rentabilização dos próprios rendimentos. Há uma necessidade de concretizar investimentos como a aquisição de equipamentos de ressonância magnética, as obras que estas urgências tanto existem, de dotar os cuidados primários de saúde com consultas de nutrição, psicologia, saúde visual, a saúde oral, que é tão determinante. A saúde oral neste momento, do ponto de vista de dificuldades que a falta de saúde oral tem, por exemplo, na hora de encontrar um emprego ou de autoestima, é determinante. E a verdade é que o Concelho de Santa Maria da Feira continua sem respostas nessa área. É preciso também equipas de saúde pública, a instalação de carreiras dentistas associadas também a esta questão que eu estava a mencionar sobre a saúde oral. Esta parte veio de Lisboa, esta informação. Esta parte não veio de Lisboa, e eu acho é que a saúde, por ser um pilar tão determinante para a população de Santa Maria da Feira, as medidas têm que ser mesmo muito específicas e muito detalhadas, porque olha-se para a saúde como um negócio, e a forma de nós melhor combatermos o negócio que é a saúde é apresentar respostas públicas robustas, e acho que o Bloco de Esquerda tem apresentado bastantes no passado.
E acho que isto se centrava tudo na criação de um plano municipal de saúde, que englobasse todas estas respostas que eu mencionei. Eduardo Couto, passamos para o desporto. Houve uma aposta nos sintéticos, também recentemente tivemos mais 2 pavilhões novos no Conselho. O apoio que é dado ao desporto, agora mais recentemente, eu julgo que foi apresentado também pelo município um aumento considerável do apoio ao associativismo desportivo. Bem, a verdade é que parte das críticas que se faziam há uns anos atrás nas autárquicas de 2017 e após elas, acerca de que os sintéticos poderiam fazer sentido, mas que a longo prazo era preciso aquela que era a manutenção destes mesmos sintéticos, começam a nos a chegar algumas denúncias da falta de manutenção e da necessidade que elas precisam. Desse ponto de vista, eu acho que o desporto não pode ser visto, eu acho que infelizmente ainda é muito visto apenas como futebol. Ainda é equiparado muito ao futebol. É uma parte essencial do desporto, culturalmente inegável, mas que há outros modos de desporto, não é? Acho que nós temos que investir no que diz respeito a atividades desportivas, descentralizadas, adaptadas, que se aproximem a valores próximos da média nacional. Nós estamos muito longe daquilo que é dispendiado por outros municípios à nossa volta. Por exemplo, nós temos uma necessidade de reabilitar parques de desporto que existem, sei lá, em bairros sociais e que também é paradigmático. Refere-se a polos desportivos. Exatamente. É paradigmático porque é que continuam sem existir, do ponto de vista significativo, espaço onde as pessoas consigam praticar desporto. E existem questões residuais, algumas máquinas, lembro-me, por exemplo, nos passadiços de Fiães, aqui ao lado do hospital, creio que também há qualquer coisa, e a verdade é que são coisas muito residuais. Ao lado do hospital? Perto do continente. Atrás do continente. Ao lado do hospital, Exato. Lado do hospital, Sim, nas sim. pedreiras, Nas pedreiras. Na antiga pedreira. Exatamente. Temos que criar aulas de natação adaptada, a construção de equipamentos de ginásio significativos ao ar livre, que não sejam pequenas. Natação adaptada temos em São João de Beira. Até temos uma equipa com resultados internacionais mas tem que se incentivar que estas modalidades não sejam residuais nem sejam excluídas, ou seja, que sejam incluídas com outros alunos, que não necessitem de desporto adaptado, de modo a que haja uma sinergia, assim como a criação de ciclovias que façam sentido no concelho e não aquilo que se tem criado, que ligam de um ponto sem muito sentido ao outro, não é? Onde é que são essas ciclovias? Que não fazem Onde é que podemos criar, Eduardo? Por exemplo, a requalificar a zona da Nacional, ali em Lourosa, aquilo fazia todo sentido de existir ali uma ciclovia. Mas ciclovia, se aquilo já é estreito quase para claro, circular, mas na zona onde os passeios são mais largos, há capacidade de garantir que há segurança para essas pessoas. Os ciclistas, essa é das zonas onde mais se queixam. Agora, também é preciso garantir que, evidentemente... Sendo que é uma via que não é municipal. Sim, é verdade, mas que a autarquia pode ter uma reivindicação real. Mas, por exemplo, quando são feitas requalificações nos centros das freguesias, onde não se constroem ciclovias ou se mantêm barreiras arquitetónicas, estamos a falhar aos interesses sustentáveis e de saúde física que o município tem. Falou dos sintéticos. Os pavilhões que o Conselho tem são suficientes ou vê algumas coisas? Eu sei que o Eduardo é de Fiães. Fiães tem tantos pavilhões sozinho como juntando e quase todos têm problemas. Quase todos têm problemas. Apesar disso, Fiães também continua a ter carências de pavilhões, é o facto. Sim, é verdade. Mesmo tendo tantos pavilhões. Sim. Eu acho que do ponto de vista desportivo, se nós garantíssemos que estes pavilhões que são precisos construir, e são... Mas defende pavilhões nesses moldes, em cada freguesia, com capacidades pequenas, ou defende um grande pavilhão no Concelho, por exemplo?
podem existir as duas coisas ao mesmo tempo e em simultâneo. Eu acho que nós não temos que olhar para as freguesias e dizer todas as freguesias têm que ter um pavilhão XPTO ou o que quer que seja. É a tal história que cada um tem que ter uma capelinha. Exatamente, isso não faz sentido. Temos que fazer uma gestão de recursos racional, de modo a garantir que não há nenhuma zona do concelho que não fique servida, mas que ao mesmo tempo, se calhar, um pavilhão que tenha umas características que permita determinadas práticas não tem que existir nos mesmos moldes na freguesia ao lado. Temos que olhar para o concelho onde é que falta? Onde é que há carências desse espaço, desse tipo de infraestrutura? Para o concelho como uma comunidade. Onde é que há carências? O Bloco de Esquerda está neste momento em diálogo com associações desportivas e com a população e neste momento ainda não temos definido no nosso programa eleitoral onde é que eles são precisos ser construídos. Mas irão constar no programa eleitoral. Neste momento não lhe consigo avançar em concreto. É o primeiro tema que me coloca que eu respondo que ainda estamos a estudar. Em relação aos pavilhões. A pista de Sanfins. É um exemplo bem eficaz. Vai ser feita, acredita que vai ser feita? Pronto, é um exemplo de uma promessa antiga que já não vem só deste mandato, que é uma exigência de atletas diversos, que na verdade é paradigmático daquilo que é a gestão do PSD, deixar aquilo ao abandono não me parece que faça qualquer tipo de sentido. A realidade é que é uma das outras obras, uma das muitas obras, que é como São Tomé. Eu acredito vendo, mas que ela faz falta, faz. Eduardo Couto, reta final mesmo da nossa entrevista. Eu não sei se tem algum tema que ache pertinente ainda ser abordado. O que lhe pedir é que não fosse, porque o Eduardo estudou tudo, eu sei que tem muitas folhas para ler. Eu acho que há só um tema que ficou um pouco esquecido. O ambiente. Nós precisamos de acabar com as... Já não tem havido aquelas descargas nas ribeiras infiéis? Pelo menos... Pois, se calhar o Bloco de Esquerda tinha razão quando disse que era preciso contratar guarda-rios. Se calhar tínhamos razão. E tínhamos razão. E se calhar era preciso mais guarda-rios no Rio Uima e também em outros locais do concelho. Mas vejamos. Então foi uma boa opção. Foi uma proposta que o Bloco, quando apresentou, foi ridicularizada por parte do PSD, que anos mais tarde veio a implementá-la. Do ponto de vista do ambiente, temos que acabar de uma vez por todas com as lixeiras a céu aberto que o concelho tem. Temos que acabar com as lixeiras a céu aberto, temos que garantir que não temos matilhas de cães vadios pelo concelho, temos que garantir que os direitos dos animais são salvaguardados, que deixam de existir abates de sobreiros como têm sido vistos. Este mandato foi um exemplo disso, quer dizer, o Mercadona foi um crime ambiental total que a Câmara Municipal o Mercadona já não foi neste mandato, foi conivente. No anterior. Se não foi neste, foi no outro. Peço desculpa pelo equívoco, mas o partido é o mesmo e, portanto, e foram praticamente os mesmos decisores políticos responsáveis por isso. Mas, desse ponto de vista, acho que o ambiente tem que ser muito mais valorizado em Santa Maria da Feira e há medidas ambientais importantíssimas que devem ser implementadas no concelho e essa será, sem dúvida, uma das prioridades do Bloco de Esquerda nestas eleições autárquicas que se avizinham. Eduardo Couto, resta-me agradecer a sua presença em estúdio nesta edição de hoje do Discurso Direto. Nós encontramos de vez em quando por aqui na Praça da República também. Eu estou aqui na próxima semana para mais uma Praça da República, Nelson Pais. Agradecer então ao Eduardo Couto, coordenador do Bloco de Esquerda no Concelho de Santa Maria da Feira, esteve cá hoje na edição de Discurso Direto. Uma boa noite a todos. Regresso, boa noite a todos. Votos também de um ótimo fim de semana. E enquanto isso, continuo por aí na sintonia. Só um último repto. A todos e a todas que estão fartos desta governação, há um partido político capaz de acabar com ela. E é o Bloco de Esquerda. Em outubro, provavelmente. Mas é um bom momento para se juntar ao Bloco de Esquerda. Acho que é um ótimo momento. O Eduardo não perdoa estas coisas. Então, até para a semana.